o som. Modelo câmera. Felipe Siqueira, cena 1. Cena 2, de uma todo escrever. Não, Enfim. é abraço de fã. Coitado de mim. Chegou a hora. Né? Bora! Vamos falar dos limão, das limonadas, de tudo. Já bora fazer uma limonada. Né? A gente tá precisando de limonadas aí, né? Porque assim, o que tem de limão não é brincadeira, não, né? Fala a Ah, verdade. não, tá ficando amargo demais, amargo demais. Não tá. Mas eu acho que tem um outro lado que a gente bota açúcar. E aí a gente vem no corre, vem nessa correria e consegue entregar. Você teve, como todos nós, né? Assim, muitos desafios, mas é muito desafiador. Eu tô falando de um lugar que, assim, às vezes as pessoas falam comigo assim, ah, Felipe, mas isso aí não é o seu lugar de fala. Tenho certeza que não, né? Porque é um lugar que o Felipe não viveu, né? Mas eu aprendo todos os dias com mulheres empreendedoras no meu entorno, né? Luísa, minha sócia querida da vida, e assim, o que eu vejo da dificuldade da mulher empreendedora, que não é a dificuldade que eu enfrentei. Não é mesmo, e nem de longe. E quando eu falo sobre meu lugar de fala, é quando as pessoas escutam. Então, eu prefiro falar com base em tudo que eu aprendi, né, com essas mulheres empreendedoras, do que ser omisso, do que ser negligente, né, do que não falar nada, né? Então, eu tô num lugar que é de dar voz para que isso aconteça, né? E eu queria muito que você falasse sobre como é que é uma mulher empreendedora nesse país. É moleza? Olha, quando eu longe, decidi você. ser empreendedora, eu sempre falo assim, porque as pessoas ficam falando assim, aonde isso começou e tal. E eu vou falar, eu estava no mercado corporativo, eu não estava ruim. Eu tinha um cargo de diretora numa grande empresa de comunicação, num grande grupo de comunicação. Só que depois de 8 anos nesse grupo, todo mundo já tinha ido, Fê, e eu estava lá atrás. Então, para mim, esse lugar começa muito na indignação, né? De falar assim, poxa, se todo mundo aqui cresceu, se todo mundo me fala que eu sou um talento, como que o talento não cresce? O que eu estou fazendo com esse talento? Gente, eu acho que eu não sou tão talentosa assim. Vem aquela dúvida. E aí eu pergunto, vou ali atrás de uma resposta, e a resposta que me dão é assim, tipo, por que você tá triste? Você ganha quando você bate 10 vezes a meta, a mesma coisa de quem ganha e quem está num outro cargo e bate 2 vezes a meta. Ou seja, não seria um problema econômico. Não, mas assim, peraí, como não seria um problema econômico? De 2 vezes a meta para 10 vezes a meta? E aí você começa a pensar assim, eu entendi, o talento é para todo mundo, mas as oportunidades não são. E eu acho importante entender desse lugar. E aí, nesse momento de indignação, eu falo, quer saber, eu vou ser dona do meu negócio. Eu vou empreender, mulher aqui. Acho que tudo aquilo que eu vim construindo na vida, assim, que eu vim me formando, que as pessoas diziam para mim, você é uma ótima liderança, você consegue liderar um time aí com 50 pessoas embaixo de você. Como que eu não crescia? E aí, eu começo a empreender. Mas eu também não tinha ideia que era tão difícil empreender como sendo mulher. E mulher negra tinha uma outra camada ali que te deixava num outro lugar. Então, como quase a maioria das mulheres negras e a quase a maioria das mulheres, você começa a empreender com o seu próprio dinheiro. Não tem ali investimento, investidor, rodada de negócio. Você faz o que você acredita e você só faz e vai. Né? E quando você precisa de alguma coisa, e agora? Para quem que eu vou pedir? Né? Para onde eu vou pedir? É uma vida mais solitária do que a do homem empreendedor. Então, eu começo nesse lugar, entender... Tem menos exemplos também, né? Não.
Dentro da comunicação, você não enchia a palma de uma mão de exemplos de pessoas empreendedoras, donos de agência ali na área de comunicação. Então, você vai fazer uma coisa que você não tem referência num mercado que não tem referência e que tem pouquíssimas pessoas fazendo. Mas era o que eu sabia fazer. Assim, a minha conversa, a minha jornada passava por esse lugar. Então, não dava para você falar assim, vou jogar tudo fora e começar uma outra coisa, né? Tem jornada, tem propósito envolvido nisso. E eu acho que essa é uma oportunidade também da gente começar a fazer diferente. Então, quando eu comecei lá atrás, quase 14 anos atrás, eu já falava de zerar carbono em evento. Então, eu falava de um lugar de sustentabilidade que as pessoas nem discutiam ainda. Um pouco aquela coisa que às vezes você sente como empreendedor de, nossa, eu estou antes do tempo nesse lugar, Sim. mas se é o que eu acredito, eu vou continuar falando até o tempo chegar, né? Continuo falando. Gente, para quem não conhece, a Dilma, ela é, assim, uma das maiores especialistas do país em ESG, em tecnologia. E isso, para nós, assim, é tão importante, porque a gente está falando de um país continental, né, da maior... A gente fala de um lugar que a gente tem, turma, assim, a Amazônia, né? A floresta amazônica é um troço inacreditável. Não, inacreditável de riqueza de inovação. E as pessoas não conseguem ter este olhar da inovação para o diferente. Dilma, eu escutei um troço há pouco tempo da Tamara Klink. E ela é muito especial, né? Assim, nossa, mulher viajando em solitário, cruzou o Atlântico, né? E depois ficou, né, 10 meses lá e tal, e acho que na Antártida, e, né, na Groenlândia, alguma coisa assim, no inverno. E ela fala uma coisa que, assim, eu vi ela falando sobre a relação do Brasil com o alimento, né? Tem coisa que não faz muito sentido, né? E tal, o alimento, para essa galera lá é tão difícil uma banana, né? E o Brasil, ele tem, ela falou assim, o Brasil é tão abundante em alimento, né? Mas, por outro lado, pessoas morrem de fome na porta de um supermercado. É gritante isso, como um país é tão rico e tão pobre ao mesmo tempo, né? Olha, eu acho que essa dicotomia, porque é uma dicotomia, né? Como é que a gente consegue ser rico, ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ter gente morrendo de fome? E passa por muitos lugares da nossa construção como país, né? Ela é uma construção que ela vem de um lugar do banimento, do afastamento. Então, quando você olha, né, a história do Brasil e aonde a gente chega hoje, a gente tem total correlação. Quando a gente olha especificamente ali e olha no que a gente conseguiu criar como país, eu consigo ver uma riqueza de criatividade. Você olha para os negócios, para o empreendedorismo, tem negócios assim, que você fala assim, gente, de bronzeamento, que não é o artificial, com a Rose do Bronze do Rio de Janeiro, que é assim, é incrível isso, a quantidade de criatividade que a gente traz para esse lugar da mesa, de inovação que a gente traz e que as comunidades, as periferias produzem, e a gente tem gente vindo de fora do Brasil, olhando isso, copiando isso, levando para fora, se apropriando disso, e a gente não dando o menor valor a trabalhar e produzir inovação de pontos de vistas diferentes. Total. A característica do empreendedor brasileiro primária é o empreender por necessidade. Não é vou lá estudar, empreendedorismo, não. É o que eu posso fazer aqui agora, né, que vai me dar o sustento amanhã, né? E isso, assim, características nossas como sociedade, como uma sociedade criativa, que teve que se virar, né, para fazer o corre e tudo, e coisas que têm muito valor.
Aí vem outra dicotomia que é, por que não damos tanto valor ao que é nosso? Né? Por que temos que dar tanto valor ao que vem de fora, ao que está em outra língua, né? Algo que chega com outra roupagem, né? Por que a gente não olha para dentro e dá valor de fato? Eu acho que a gente tem pouca sensação de patriotismo, né? Assim, como sociedade, né? Você não acha? Eu acho que teve até uma época, eu me lembro de pequeno, não fala assim que você é brasileiro, né? Como não? Eu tenho um orgulho de falar que eu sou brasileira, que eu sou criativa, que eu sou do corre, que a gente vai resolver qualquer problema complexo se a gente pensar diferente, com diferentes mentes ali. Eu acho isso tão importante e a gente foi se distanciando, né, do valor, mas eu acho que a gente está voltando para esse lugar, né, esse lugar de ser brasileiro, de ter orgulho. Eu acho que esse movimento também racial que aconteceu no Brasil é um movimento que a gente não pode jogar fora de forma nenhuma, porque é um movimento de orgulho de ser preto, de orgulho de ser negro, de orgulho de estar nesse lugar e começar a construir. Não é um movimento fácil. É um movimento que tem uma virada com a lei de cotas, que aí prepara pessoas para esse lugar. É um movimento que a cada passo que dá é puxado 10 para trás, mas a gente continua. Para quem entra nesse lugar, nossa, tem uma história assim que eu acabo falando, que é assim. Aí você entrou na melhor universidade, né, aí pública do Brasil, a USP, em vários rankings mundiais de pesquisa e tal, mas agora eles te dizem assim, a USP não é tão legal. Mais legal são outras universidades que são mais Aí você vê que as universidades fazem programas de diversidade e inclusão, inclui, e quando essas pessoas estão saindo, não, mas o legal não é mais isso, o legal é Harvard. Então, você está sempre correndo atrás da linha de chegada nesse lugar. E nunca chega. E você nunca vai chegar. Então, eu acho que olhando tudo isso, é nesse momento que eu falo, gente, cada vez mais a gente está assumindo quem a gente é e entendendo o que é vencer ou o que é fazer sucesso com um olhar diferente. Porque é para cada um. É uma linha de chegada para cada um. Ai, 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 nossa senhora, essa mulher vai dar trabalho aqui hoje. Ai, teve um amigo que me apresentou uma coisa há pouquíssimo tempo atrás, não sei se você já viu, mas é uma série documental de Spotify, e ele falando sobre a história brasileira contada de um ponto de vista afrocentrado. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, isso aqui é de um poder. Mas eu varri o documentário assim várias e várias vezes. E ele mostra que nós, nas escolas, fomos educados de uma outra forma. Fomos educados como muitas pessoas gostariam que fôssemos educados, né? Estou dizendo assim, a importância de dar voz para essas pessoas que pesquisaram, que foram a fundo para entender, né, assim, o que é realmente que aconteceu aqui. Muita coisa que aconteceu, todo mundo meio que, não, deixa isso aí por baixo, tal. Não vamos falar muito sobre isso e tudo. E hoje isso, o bom da tecnologia, né, é que vem à tona e dá voz para um monte de gente também que não sabe o que está falando, mas dá voz para muita gente muito importante, né? Assim, que a gente conheça melhor a nossa história para saber para onde a gente está indo, né? Mas esse eu acho que é a grande, assim, se você tem que atribuir à tecnologia algo muito ímpar, é justamente ouvir vozes diferentes. Eu acho que a tecnologia traz muito esse lugar, porque isso ampliou a quantidade de vozes. E para a gente também, muitas pessoas negras, a gente só foi conhecer a nossa história e olhar para isso da perspectiva afrocentrada muito depois.
né? A gente acreditava até, não, houve a lei do ventre livre. Nossa, que maravilha. Só que só depois de 100 anos que as pessoas conseguiram ir para uma escola. Então, o que adianta você ser livre, mas você não poder ir para uma escola? Né? Então, assim, isso não é liberdade. Né? E a liberdade que se tem hoje para falar, ela está muito nesse lugar. Né? Da gente ouvir, escutar e conseguir pensar de forma diferente. Essa não é a minha história. Essa é a história que contaram para você. A minha história é outra. Né? E da minha história, o que eu tenho que fazer a partir disso? Como é que eu sigo a minha vida a partir disso? Porque eu estou num lugar onde a gente tem, por pesquisa, um número que não sai da minha cabeça. 167 anos para ter equidade racial nas empresas. 167 anos, ou seja, eu não vou viver. Minha filha talvez não viva. Nossa. E aí quando você... Aí, Felipe, você tem que olhar para esse lugar. E aí você tem que entender que você não está aqui só para falar que bom, eu tenho uma empresa que está indo bem, que está fazendo sucesso, que junta propósito com lucro, que une lucro com regeneração. Não, você está aqui para construir pontes. E as pontes que falam com as lideranças que estão hoje nas empresas, olhando você, pontes para quem quer vir e que quer liderar, se inspirando em você. Então, são muitas pontes que você vai criando quando você está ocupando esse lugar. É quase como ocupar um lugar que as pessoas podem dizer assim, ai, pode desistir a qualquer hora. E aí você fala, gente, você não entendeu o que é desistir para mim. Porque essa criação de pontes é algo que eu faço todo dia em todas as conexões que eu estou. Como que eu desisto? De construir as pontes para que olhem essas pessoas e para que essas pessoas olhem para mim e se sintam inspiradas. Eu não desisti até agora, né? Não vai Desistir ser agora. jamais. É o Não meu vai lema. ser agora. Desistir jamais, não tem jeito. Dilma, você tocou num assunto assim que é tecnologia, né? E você vem dessa área, né? A gente tem um parceiraço aqui no Segredos do Crescimento, que é o No Empresas, e que nos ajuda e muito, né, a entender o papel da tecnologia como retaguarda, facilitando a vida desse empreendedor no que de fato ele é bom fazendo, né? Então, todas as burocracias e facilidades que esse tipo de aplicação nos dá, né, na vida, seja um CRM para cuidar do cliente, seja uma nova tecnologia que eu vou conseguir dar mais acesso a crédito carbono para as empresas, né? Que eu consigo tradear isso de uma forma, né? Eu não tenho que pegar um papel e ir lá e escrever isso é um título e eu estou comprando e vendendo e tal, né? Hoje tem uma facilidade muito grande do ponto de vista energético também, né? Um país de matriz energética muito forte, né? E tudo. Como é que você vê esse papel assim, da tecnologia como um facilitador das nossas vidas e das suas, especificamente? Olha, eu tenho uma forma muito clara de colocar isso. Porque, assim, as pessoas ficam dialogando com isso, porque aí põe tecnologia, porque vai perder isso, porque vai ganhar aquilo e tal. E eu falo assim, cara, eu só consigo entender a tecnologia quando eu olho para a minha empresa como sócio mais disciplinado que eu tenho na minha empresa. E não tira férias, ele É isso a tecnologia para mim. Treta. É ele que me fala, daqui a 10 minutos você tem reunião, já acabou o horário da sua reunião, parte para outra. Você tem um compromisso em tal lugar. Mas não é só isso. É ele que fala assim, ó, não caiu. Tem que mandar isso para o cara receber. Então, assim, ele me ajuda na gestão financeira, a tecnologia me ajuda aonde eu preciso colocar. E mais importante, ajuda a sobrar tempo para que eu seja estratégica. Porque o que acontece? A gente sabe, Fê, empreender, você vai fazendo, você vai colocando, quando você vê, você está na operação, sua mão está lá enfiada na operação. Você vira, eu falo, bombeiro, você fica apagando incêndio e tal. Daqui a pouco, aquela pessoa que você contratou já está jogando para você o problema. E aí você está pegando tudo. Eu falo que é a fase polvo, que você vai pegando com todos os tentáculos. Como é que você olha para o futuro dessa empresa e consegue ter tempo para desenhar uma estratégia?
Você não consegue. Então, a tecnologia, para mim, é o sócio mais disciplinado. Então, como ele é sócio, ele participa comigo no negócio, ele está dentro da minha estratégia, ele está dentro da minha estrutura. Ele não briga comigo. Aliás, ele até briga comigo para que eu seja mais disciplinada. Mas ele me ajuda num lugar que, assim, é impensado. Hoje, você não tem tecnologia, ó. Lembra, daqui a 2 meses, aquele cliente pediu para você ligar para ele. Tá aqui, ó, puf, na minha tela, ligar para tal cliente conforme foi combinado. Então, assim, como dizer que você não quer a tecnologia, que você não quer se aproximar? Eu falo, a tecnologia é incrível, a inteligência artificial é incrível, mas não esqueça o seu superpoder, que é o poder de ser humano, que é o poder de colocar para a tecnologia aquilo que você quer que ela faça. É nesse lugar, ela é meio. É ferramenta. Tem uma coisa, né? A gente começou a pensar e a criar um tipo de sociedade que ela dá muito valor ao utilitarismo. Então, assim, tenho que ser útil da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E eu tentei encaixar nisso, né? A minha natureza sempre foi uma natureza mais criativa, sempre desenhei, e aí fiz produção musical, fui DJ, né? Aquelas coisas todas, né? Eu adoro, da alegria da adolescência. Você tá falando a minha língua. E a arte, ela tem isso por si, de ser inútil. Porque é daí que vem coisas que você fala assim, meu Deus do céu, né? O que eu quero dizer? O ócio é muito importante. E eu vejo a tecnologia nesse lugar. Ela consegue me organizar tanto ao ponto de eu ter ociosidade e ir para a roça, né? E pensar. Agora o que eu vou fazer agora? Eu não preciso estar lendo, eu não preciso estar nada. Eu só preciso parar e sentir, e pensar, e mexer na terra, e fazer meu cafezinho, né? E fazer uma polentinha ali com, né? Aquelas coisas de roça, né? Fogar uma lenha e tal. Coisas que eu amo fazer. Me sobra tempo para eu poder fazer isso. E para ser inútil. Porque é muito difícil. Não, você tem que acordar, tem um monte de receita de bolo aí, meu amigo, que assim... Acorda às 3 da manhã. Não sei o que, AM Club, 4AM, aqui, 5AM Club, não sei o que. Você já se perguntou se isso é para você, né? Assim, você já se perguntou se isso... Porque somos diferentes. Somos seres diferentes, com vidas diferentes e que dão valores para as coisas também diferentes, né? Por exemplo, Felipe, por que não... Uma vez um empreendedor me perguntou, assim, numa entrevista dessa, de tipo, o que não pode faltar no seu dia? Aí eu pensei, falei, nossa, né, velho, tá querendo, tipo, organização, rotina, né? Aí eu falei, o que não pode faltar no meu dia? Não pode faltar arte no meu dia. Eu responderia não pode felicidade. Não pode faltar música no meu dia, eu não passo um dia sem escutar música. Aí o cara, tipo, travou a cabeça, bugou. Porque ele estava esperando um trem, rotina, não sei o que, metodologia, tal. E é música que não pode faltar, sabe assim? Então, entender que somos diferentes. Como que conecta? Como é que funciona essas conexões entre diferentes, na sua visão? Assim? Como é que essas conexões te ajudaram e que podem ajudar esse pequeno e microempreendedor que nos assiste a chegar nesse lugar? Porque eu tive muitas inspirações e fui me conectando com elas, mas não é tão natural, né? Como é que você fez isso? Olha, eu tenho uma passagem porque eu venho da arte, né? Eu venho desse lugar. Fui bailarina há muitos anos, eu venho da arte. A arte me levou a lugares inimagináveis, a viajar, a televisão. Chique, é muito legal, né? Não, é aquele lugar que você fala assim, jamais eu poderia pisar neste lugar, e você vai transitando. Agora, uma das coisas que a arte me deu, que eu acho que é um dos pontos mais incríveis da gente se descobrir, é a autenticidade.
Por quê? Porque assim, eu entendi que a minha carreira era aquilo. Durante muitos anos, eu nem falava da arte, porque eu tinha que ser uma pessoa executiva e tal, e eu tinha que me enquadrar. Só que eu nunca me enquadrava, e quer saber? Eu nunca vou me enquadrar. Então, teve uma hora que eu falei assim, gente, tá me dando muito trabalho pensar em ser uma pessoa que eu não sou. que eu não sou. Então, metade do dia eu era uma pessoa, outra metade do dia eu era outra pessoa. Aquilo tava me dando dor de cabeça, sabe? Aquilo tava acabando com a minha saúde. E aí chegou no momento que eu falei assim, chega, eu quero a completude. Quer ser completa. Eu sou essa pessoa que gosta da dança, que gosta do teatro, que foi para esse lugar, mas que também foi estudar gestão de projetos e entender como é que gerenciam um projeto dentro de uma universidade, que foi fazer MBA em tendências e estudos futuros, que olhou para esse lugar e que na sua formação se formou em odontologia. Cara, eu sou tantas e que adora costurar. E aí, essa autenticidade, quando eu consegui assumir este lugar, e não é é só assumir. Não, é um trabalho que a gente faz para assumir esse lugar. E aí entender que eu posso também levar o meu negócio com autenticidade, com sorriso, com falar alto. Beleza. Entendeu? Com alegria, com felicidade. E aí eu falei, gente, olha o tempo que eu tô perdendo aqui nesse lugar, tentando ser aquilo que eu jamais serei. E aí, como mulher preta, eu jamais serei mesmo. Então, por que eu não assumo isso e consigo caminhar olhando o futuro, construindo ele de forma autêntica e diferente? E aí eu resolvi fazer isso. E que se junte a você quem se interessar, quem vibrar nessa história, né? Porque, né, às vezes você chega num lugar e fala assim, eu fui bailarina. A pessoa, beleza. Sabe? Tipo assim, você fala, nossa, cara, tipo... Porque as pessoas, elas têm uma tendência à categorização do outro, né? Então você quero colocar você numa caixinha. Tem que encaixar. Se eu não te encaixar... Por que você vai fazer música? Por que você vai na horta? Que música? Nossa, né? Tipo assim, tá perdendo tempo e tal. E a pessoa falando sobre você, amigão, sou eu que decido a minha vida, né? Eu, por muito tempo, tentei me encaixar em vários lugares, não consegui. Frustrado fui eu. E aí, quando eu tive, né? As pessoas me perguntam, tipo, o que o dinheiro faz, né? Assim, e a única coisa que o dinheiro fez por mim foi ser mais autêntico. Foi ter a liberdade de não trabalhar com gente medíocre. Foi ter a liberdade de trabalhar com quem eu estava afim de trabalhar. Foi ter a liberdade de trabalhar com quem, eu posso tomar um café e vai ser legal, posso tomar uma cerveja e vai ser legal, vai ser divertido, porque tem uma comunhão ali de valores, né? Com quem eu vou falar assim, não, eu fui DJ, o cara fala, DJ, que louco, onde é que você tocou, né? Sabe aquelas coisas? Então, olhando isso, e obviamente, assim, muito mais fácil para mim do que para você. Ah, sim. Muito mais. As pessoas olham para mim, olham a Patativa do Castelo Rá-Tim-Bum, me olham hoje dirigindo a empresa, sendo CSO, né, na sustentabilidade de um grupo de empresas. E aí eles falam, como é que você conseguiu transitar daqui para cá? Como se isso fosse uma questão impossível. E eu acho que é isso, que é essa construção de pontes, assim, que eu falo, tá aqui. Não é sorte, porque isso não é sorte. Meu pai tinha uma definição maravilhosa para sorte, que sorte é você trabalhar 10 vezes mais, ter conhecimento 10 vezes mais, que talvez vocês consigam, qualquer um dos meus filhos, um emprego. Aí vai ser sorte. E que fez, né, gente, assim, né? Quem é dessa época, nasci em 88, então fez, assim, a diversão de uma geração inteira de pessoas, né? E um troço que é eterno, porque a arte, ela tem esse benefício, né? Se é incrível, é eterno. Pink Floyd é eterno, né? Castelo Rá-Tim-Bum é eterno. Chaves, eterno. Coisas legais são eternas, né? E imprimir essa verdade para o mundo, isso eu acho que é o maior barato, né, da coisa, né? Da gente poder criar, ser criadores, né? Para finalizar... Já?
que você acha? Eu ficaria horas aqui. Nossa, horas e horas. Senão o pessoal me mata aqui. O que você acha que são esses segredos do crescimento, assim, sabe? E quando eu falo do crescimento, é um crescimento sustentável, um crescimento que respeita o que está no entorno, seja a sociedade, os colaboradores, os stakeholders, a sociedade mesmo, né, no entorno e por aí vai. E como é que você vê esse país próspero? É essa esperança que a gente tem. Somos esperançosos, eu e você. Ah, eu sou. Eu Eu sou quero sempre o meio copo cheio. Eu não vejo o meio copo vazio. Assim, para mim, o segredo é justamente você parar, né, de ser a heroína do negócio, porque a gente tem muito esse olhar do herói, né, o herói que salva, que está ali na empresa, mesmo sendo pequeno negócio, para ser a arquiteta do negócio, para ser estrategista nesse lugar. Isso eu acho que falta muito para a gente, porque a gente tem o sonho, a gente é herói, a gente está formando um país que, gente, esportista é herói, venceu a pobreza. A gente já entendeu esse caminho. O que eu quero entender é o caminho criativo, que é uma veia importantíssima que a gente tem, mas dentro do arquiteto. Aquele que constrói, aquele que é estrategista, aquele que sabe de fato construir pontes e pulhar bolhas. E ir furando bolhas. Porque isso tem que ser intencional. Senão a gente não vai mudar, a gente vai continuar aqui sentado com várias histórias de heróis, várias histórias incríveis de empreendedores que são heróis, que criaram coisas do zero e tal. Mas assim, que pararam num lugar, e a gente sabe, numa faixa aqui de faturamento, que não conseguem ultrapassar, porque falta o arquiteto, que é o estrategista. Então a gente precisa começar a ser mais estrategista e entendendo negócios. Para mim, é esse o segredo. E isso não foi uma mudança para mim, assim, você acordou hoje. Não, eu tive mentoria, eu tive ajuda, claro. Né? A própria Luiz Helena tem um projeto do Winning Women, da Ernest Young. Então, assim, eu tive mulheres na minha vida, eu tive 2 mentoras, Chieko Aoki como mentora, Bel Hamberg como mentora, que foram pessoas incríveis e que me falaram, olha, sabe esse negocinho que você acha que é um negocinho? Isso aqui é uma empresa. Isso aqui pode crescer. Para crescer, você tem que ser intencional. Então, como é que você coloca essa empresa para olhar para frente? Como é que você faz essa estratégia? Então, a gente precisa. Não importa se o seu negócio é um pequeno negócio ou um grande negócio. Você tem que ter a estratégia. Então, esse, para mim, é onde a gente pula. E aí, eu acho que o brasileiro está muito nesse lugar. Eu queria muito. Pesquisas mostram que a polarização está diminuindo no Brasil. Então, isso me faz olhar. E se eu tivesse que fazer um foresight para o futuro, eu acho que a gente, daqui a 5 anos, vai ter muito mais empreendedores negros nesse lugar da estratégia, passando uma linha de faturamento. Quando eu comecei a empreender, eu não sabia desse dado. Para um empreendedor negro, quando ele passa o faturamento de R$1 milhão, é algo contado para vários empreendedores, não é algo, né? Porque ele vem justamente de um lugar desse empreendedorismo de existência. Eu não falo nem de necessidade, é de existência. Sobreviver. Né? Porque ele precisa sobreviver. Então, eu vejo muito nesse lugar. E aí eu fico feliz, assim. Quando eu olho, por exemplo, para o meu segmento ali, ESG, comunicação, eu já vejo muito mais pessoas negras empreendendo nesse segmento. E sempre que eu falo, gente, para. Veja o que está acontecendo no mundo, o que você tem de inovação, de tecnologia, o que você traz para o seu negócio, que cada vez mais facilite esse processo de você conseguir ser o estrategista da sua empresa, porque é aqui nesse lugar que a gente vira o jogo. Nossa, que aula, hein, gente? Meu Deus do céu. Obrigado. Obrigado demais. Ai, obrigada demais. Passaria quanto tempo aqui, né? Muito bom. Caraca, cara, quanta coisa. Nossa, eu queria ter falado com você assim, mas sei lá. Umas 4 horas, pelo menos. Pelo menos pra gente matar o início. A gente marca outra. Básico.
Muito poderoso, cara. Muito poderoso. A história é linda, cara. Meu Deus do céu. Temos aí, galera?